de hoje eu vou falar para vocês sobre o processo de malteação, que é um processo que acontece no grão cevada fora da cervejaria. E é um processo muito importante. Quando a gente vai fazer curso ou estudo sobre cerveja, gasta um tempo relativamente grande falando da malteação. Eu já escutei de outras pessoas falarem, para que gasta tanto tempo falar da malteação se a gente na cervejaria não mexe com isso? A gente não mexe com isso na cervejaria porque a gente já recebe o grão pronto e não nos diz respeito o que faz. Mas faz sim, faz muita diferença. A sua cerveja vai ser de acordo com o malte que você escolheu e tudo isso provém lá da malteação, do processo que transformou a cevada no malte. Bom, é o principal grão que é usado na elaboração da cerveja. Claro que você pode adicionar outros cereais, mas basicamente é a cevada. A cevada, ela tem várias vantagens no seu uso para fim cervejeiro. Ela tem uma quantidade muito boa de amido, uma quantidade legal de proteínas e ela tem várias vantagens sobre outros cereais, por isso que até hoje ela é utilizada. Assim como a gente chama o leite de vaca de leite, a gente chama o malte de cevada de malte. E quando a gente quer denominar leite de cabra, por exemplo, a gente fala leite de cabra. E quando a gente quer falar malte de outro cereal, a gente fala malte de trigo, malte de aveia. Então, não está errado falar malte de cevada, só é um pouco redundante, assim como leite de vaca. Eu posso falar, só que se eu só falar malte, eu já entendo que eu estou falando da cevada, beleza? A cevada, ela é constituída basicamente, de uma maneira bem geral, não vou ficar falando de muitos detalhes, mas ela é formada basicamente por 3 partes. A casca dela, o endosperma, que é como se fosse o meio do grão, que é constituído principalmente de amido, e o embrião, que é a parte viva desse grão. A cevada ela pode ser classificada de várias maneiras e uma delas é o número de fileiras na espiga, que pode ser de 2, 4 e 6. Eu coloco a foto para vocês da de 2 e a de 6, que são as mais comuns para uso cervejeiro. A cevada de 2 fileiras, ela tem grãos maiores e mais uniformes e com um conteúdo maior de amido e com a casca um pouquinho mais grossa. Principalmente os países europeus utilizam desse tipo de 2 fileiras. Mas tem também a espiga de 6 fileiras, que como são muitos grãos na mesma espiguinha, eles acabam crescendo de uma maneira não tão uniforme e menorzinhos. Então, disso, eles também não têm uma quantidade de amido muito grande. O que eles têm é a casca mais fina e um conteúdo de proteínas e de enzimas um pouco maiores. A cevada, durante a colheita, ela passa por um processo de debulhagem e como ela tem uma casca bem rígida, essa casca não é rompida. E aí, chega na malteria, ela passa por uma pré-limpeza, onde são tirados as sujeiras como terra, pedra e sujidades um pouco maiores. Aí essa cevada ela vai ser analisada, o teor de umidade, o teor de proteínas e uma análise muito importante que chama poder germinativo para ver a vitalidade do embrião lá dentro do grão, certinho? Antes de começar o processo propriamente dito, essa cevada recém-colhida, ela está num estágio de dormência. Então, mesmo que você force, mesmo que você dê condições para que aquele grão comece a germinação, é natural, intrínseco dele, esse período. Então, é preciso esperar de 4 a 6 semanas. É claro que esses grãos vão ser armazenados com controle de umidade, de temperatura, tudo, para que esse grão não estrague tudo e possa seguir os próximos passos. Logo após esse processo, é feita uma outra limpeza para iniciar o processo de malteação propriamente dito. As etapas da malteação são basicamente a maceração, a germinação e a secagem com torrefação. A maceração ela é uma etapa longa, uma etapa que gasta bastante água e é uma etapa que vai preparar o grão para a germinação que acontece. O grão ele chega em torno de 12 a 14% de umidade e aí é adicionado água e ele vai ficar em torno de 45% de água.
Aí são feitos alguns ciclos, né, de água, retirar água, controla a umidade, controla a temperatura. Lembrando que o grão da cevada ele está respirando, então é liberado o CO2 também desses grãos e tudo isso é muito controlado. Em seguida, o grão ele vai para a etapa de germinação, que é a etapa que vai acontecer o quê? O amido ele vai ser liberado. O amido ele está preso, ele está como se fosse preso numa camada de hemicelulose. Essa hemicelulose ela tem que ser, ela vai ser degradada por uma enzima que vai estar ali mesmo, que chama hemicelulase, e vai liberar esse amido. Qual é a importância disso? O amido ele vai ser degradado por enzimas que também vão ser formadas nessa etapa do processo de germinação, que são enzimas amilases, que vão atuar exatamente quebrando esse amido em açúcares menores que lá na frente, lá na fermentação, a levedura vai utilizar esses açúcares e converter em álcool e outras substâncias para a produção da cerveja. A levedura ela não consegue utilizar o amido, que é uma molécula muito grande, assim como a gente não pode comer madeira, a levedura não pode comer amido, ela tem que comer açúcares menorzinhos. Porque esse amido ele não vai ser degradado nesse momento. Algumas enzimas são formadas ou ativadas, algumas formadas que não existiam e algumas ativadas porque já existiam e passam a ser ativadas. Mas eu quero que vocês entendam que essas enzimas elas começam a atuar aqui, mas elas vão ser interrompidas na próxima etapa, porque o que a gente quer é que essas enzimas sejam ativadas e formadas para que elas atuem lá na etapa da mosturação, ok? Durante a germinação, o grão também cresce, né? Porque é como se o embrião lá dentro estivesse entendendo que ele está crescendo para poder gerar uma futura planta, mas na verdade não é isso que a gente quer. E ele o grão começa a formar um caule pequenininho, que é o que a gente chama de caulículo, e uma raizinha pequenininha que a gente chama de radículo. E quando eles chegam a um determinado tamanho, é necessário interromper o processo de germinação e iniciar a secagem. Ao final da germinação, a gente já tem o que é dito de malte verde ou cevada germinada. Daí, os grãos vão para uma etapa de secagem, que é onde ocorre um aumento de temperatura, uma diminuição da umidade. Os grãos ficam com um teor de umidade em torno de 12%. Podem secar até ter um teor de umidade de 3 a 5%. A temperatura de secagem vai variar muito, mas eu quero que vocês entendam que o malte Pilsen, que é o malte base, é o malte mais clarinho, ele vai ser aquecido em torno de 80 a 85 graus. Com o aumento da temperatura, eu vou obter grãos mais escuros. Mas o que eu quero que vocês entendam é que com o aumento da temperatura, eu vou ter grãos mais escuros, mas em contrapartida, eu vou ter menos enzima. Não é possível fazer cerveja com maltes escuros. Sempre necessário os maltes mais claros, que eles vão ser fonte dessas enzimas para quebrar o amido em açúcares menores para a levedura conseguir utilizar lá na fermentação. Cada malte vai ter a sua particularidade de temperatura para atingir a coloração desejada. É comum, durante essa torrefação, ocorrer uma reação que a gente chama de reação de Maillard. O que é isso? É a reação que ocorre entre açúcares redutores e aminoácidos que vão gerar substâncias chamadas melanoidinas, que são substâncias de cor. Só um parênteses, tem muito cervejeiro caseiro que tem a sua receita e muitas vezes não quer compartilhar com um amigo porque fala que é a receita própria, tal, que é única. Mas, gente, várias coisas interferem na fabricação da cerveja, equipamentos diferentes, leveduras diferentes, variedades de lúpulos diferentes, com lotes diferentes e maltes totalmente diferentes. Como é um produto de origem vegetal, vai variar muito conforme o solo, conforme o clima, conforme o lote. Então, mesmo que você tenha a receita do seu amigo e você tentar reproduzir, você nunca vai conseguir, eu garanto para vocês. Então, eu acho isso uma grande bobagem. Não fazer isso. Até há pouco tempo a BrewDog divulgou todas as receitas dela e todo mundo, uau! Mas vai tentar fazer uma e deixar ficar igual. Claro, pode ficar muito bom, mas igualzinha, gente, é muito difícil. Tá vendo cada diferença, cada malte, cada particularidade que tem? Então, eu acho que mesmo que você queira reproduzir, nunca vai ser possível. Você pode fazer uma cerveja muito boa, mas nunca igual. Claro que as cervejarias grandes, elas têm o seu próprio malte. Ela vai pedir para a malteria fazer aquele malte com aquelas características que vai dar aquele tipo de cor na cerveja. E
Então, as cervejarias grandes conseguem ter um controle maior disso tudo, mas o cervejeiro caseiro definitivamente não. Toda essa secagem, essa torrefação, é necessário retirar aquelas radículas e aqueles caulículos do grão, porque isso vai conferir um sabor amargo à cerveja, que não é interessante, que é um amargo diferente do lúpulo, é um amargo indesejável à bebida. Aí você acha que o malte já está pronto para fazer cerveja? Não, minha gente. O malte, além de tudo isso, precisa de mais um repouso, porque fazer cerveja com malte recém-produzido também não é legal, gera cerveja turva, que dá dificuldade na filtração, na clarificação, problemas na fermentação. Então, é preciso que esse malte fique em repouso de 15 a 20 dias, e aí então ele vai ser ensacado. Pode acontecer de diferentes lotes de malte serem misturados para dar uma uniformizada nesses grãos, e aí sim ensacado e levado para a cervejaria. É claro que a cervejaria vai receber esse malte, eu vou fazer algumas análises para ver se está de acordo com aquilo que ela quer e começar a moagem para fazer a cerveja. Esse daqui é o malte Pilsen, malte Chateau Cara Claire, malte Cara Red, Cara Aroma, malte Chocolate, malte Carafa. Só para comparar a diferença, esse é um malte de aveia, malte de centeio e malte de trigo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo pra mim. Se tem interesse em continuar assistindo meus vídeos, inscreva-se no canal e até o próximo. Tchau, tchau!